Pronto, acho que já está. Bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de sexta-feira às 16. Desta vez não estamos em direto porque temos aqui um convidado especial. É o João, ele é um especialista em vendas por telefone, fala muito de chamadas frias e eu acho que vai ser bastante interessante para o pessoal que é consultor imobiliário, que acaba por ser a maioria da minha audiência. Pronto, João, tenho-te a agradecer. Muito obrigado por teres aceitado o convite. Epá, obrigado eu pelo convite, Bruno. Opa, desde já dar-te os parabéns pelo aquele conteúdo que estás aí a fazer. Obrigado. Faz falta no mercado. Eu acho que se vocês... Vou dar já aqui o arroba do João para vocês procurarem. Tu tens o teu arroba, João, do Sim, Instagram? é joão.salescoach. Ok. Eu por aqui no chat. Se eu encontrar o chat aqui. Perfeito. E pronto. João, consegues... Eu acredito que não chegaste aqui a esta parte das vendas por telefone de paraquedas. Consegues dizer aí para o pessoal qual foi a tua trajetória, o que é que te levou a chegar até aqui, esta parte das vendas por telefone? Sim, então, eu cheguei a este mundo das vendas por telefone através de trabalhos de call center mesmo, porque eram os trabalhos onde a barra era mais baixa de entrada, ou seja, não havia grande crivo para poder entrar nestes trabalhos de call center, então eu era novo e os trabalhos mais comuns ou ia para restauração, e eu tive em restauração e não gostei, e os outros era call center, era todo o estilo de call center, inbound, outbound, e por norma o mais comum era outbound, porque era o trabalho mais complicado e que tinha mais rotação de pessoal, porque pronto, fazer outbound, fazer chamadas frias é uma coisa que não é para toda a gente. Há quem entende, depois faz e tudo mais. E eu, por acaso, entrei nesse mundo a vender todo tipo de coisas, desde tarifários de internet, contratos de luz, por aí fora. E eu, por acaso, via que tinha jeito para aquilo. Eu lembro-me de uma vez, talvez o segundo trabalho de call center que eu tive, o primeiro, nem devo considerar, porque aquilo era quase um call center selvagem, era tipo uma lista em papel e um telefone para nós pormos contactos. Aquilo era um bocado estranho, sem salário, sem nada. Aquilo era mesmo, a pessoa convenceu-me, não sei como, era um grande vendedor, para eu lá trabalhar. Mas o segundo já foi uma coisa mais séria, era da Vodafone mesmo, da Contacto, que era o antigo BES, era o antigo call center do BES, do Banco Espírito Santo, e na altura eles estavam a vender tarifários Red da Vodafone e eles tinham mesmo uma operação muito bem montada. Aquilo tinha mesmo já uma cultura própria, a própria empresa tinha mesmo tabelas e rankings dos colaboradores, tinha o ranking que era a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, coisas assim desse estilo, e era bastante competitivo. Eles conseguiram criar uma cultura de competição, e mas uma competição saudável, até porque cada venda que nós fazíamos, nós punhamos uma bandeira em cima do computador e toda a gente conseguia ver dentro do pit, e então isso, eu como sou uma pessoa bastante competitiva e gosto sempre de me superar e encarei aquilo como um desafio intelectual, criei um grande gosto por aquilo, porque eu percebi que era das poucas coisas que eu podia controlar ou que podia melhorar com base no meu intelecto, e se eu pusesse pensamento sobre o tema, conseguia melhorar a minha conversão e os meus resultados. No fundo eram os resultados, porque não era pelo dinheiro, era mesmo por ter as mais bandeiras todas daquele tempo, daquele horário. Então, E num dia normal, imagina, tu fazias quantas chamadas? sei lá, normalmente era, pelo menos fazia mais de 100 à vontade, porque aquilo, eles tinham mesmo um software em que as chamadas tu não ouvias o telefone a tocar, é só ouvias as pessoas a falar. Os softwares dos call centers são muito avançados nesse aspecto. Eles metem tipo um dialer, começa a ligar para números todos, e aqueles que atendem, eles depois alocam uma pessoa. E tu só ouves, estou sim, e depois começas a falar. Então tu nem tens de fazer nada. Não. Só tens de sentar na cadeira e falar. Impecável. E o pessoal dava tipo um CRM para tu preencheres ou nem por isso? Não, aquilo nós tínhamos aquilo era quase como uma linha de montagem. Aquilo era, a pessoa entrava, tinha tudo à frente dela e aparecia, sempre que aparecia uma cola, aparecia a informação sobre a pessoa, e se a pessoa quisesse fazer o contrato, era só seguir os passos. E não tinha CRM, nem havia follow-ups, aquilo era tipo, era venda direta mesmo. Ou vai, ou vai. Ou vai ou não vai, basicamente. Nem tinhas a preocupação de arranjar contactos, eles mandavam tudo para ti.
Uhum. Impecável. E O call ficaste cá muito. center, normalmente o modelo de call center, eles compram base de dados a empresas terceiras, sei lá, continentes, grandes empresas, grandes superfícies de continente, mas pode ser outra coisa qualquer. E depois essas bases de dados eles usam e usam para trabalhar. Por exemplo, certamente que quando já subscreves um serviço qualquer de uma destas grandes empresas, eles perguntam se queres receber informações de outras empresas do grupo para promoções e não sei o quê. É isso. Isso é tu dares o consentimento para essas empresas do grupo ou empresas parceiras poderem ligar para ti e a vender coisas. E quem liga, depois sou eu. Eu ligava, neste caso. Sim, Entende? Faz sentido? faz. E tipo, em 100 chamadas, tu consegues dar-nos aí algumas métricas? Tipo, o pessoal que era melhor, quantas conversões é que conseguia fazer e qual era o valor do ticket? Então, dependia sempre do produto. E que estamos a falar de tarifários, ou tarifários de telecomunicações, ou contratos de luz. Eu posso dar aqui um exemplo. Quando eu estava na Teleperformance a fazer campanha da Endesa, eu lembro-me que quando eu lá cheguei, o melhor, um agente muito bom era conseguir pelo menos converter dois contactos em contrato de luz. Uhum. E era 2 em 8 horas de trabalho. Ou seja, faziam muitas calls mesmo. Mas depois eu lembro-me que na altura eu cheguei lá e aquilo era o status quo, era 2. Não é? Até porque as comissões estavam ajustadas também a isso. Eu Uhum. cheguei lá e, por acaso, essa é uma história muito engraçada. Foi um dos meus primeiros mentores de chamadas a frio. Ele chamava-se Bruno, por acaso. E ele, o que é que ele fazia? Ele já tinha trabalhado numa empresa a vender Endesa, o mesmo produto, mas porta a porta. Ok. E ele tinha um script de também alta conversão, que ele começou a trabalhar no primeiro mês, começou a fazer 12 vendas por dia, ou seja, o normal era 2, o normal de um bom colaborador, do top performer, era 2 por dia, ele começou a fazer 12, todos os dias. Ou seja, eu comecei a ver aquilo e pensei, ele sabe algo que eu não sei. Uhum. O que é que eu fiz? Meti-me ao lado dele, olha, Bruno, como é que tu fazes? Ele começou-me a explicar, faz assim, assim, assado, este é um método não sei o que do Canadá, depois ele explicou-me lá aquilo, é um do Canadá, depois contou-me uma grande história, mas eu não quis saber, eu queria era os resultados que ele estava a ter. Eu meti-me ao lado dele religiosamente todos os dias a fazer o processo que ele estava a fazer, com o guião dele, e realmente comecei a ver resultados de imediato. E foi uma coisa que eu fiquei, isto é saber, ou seja, tu basta ter um pedaço de conhecimento que a tua concorrência não sabe, tu podes estar léguas à frente deles. E eu, passado no mês seguinte, ele foi promovido para direto para manager de uma equipa e eu passei a ser o top performer no mês a seguir, a fazer os mesmos resultados que ele. E toda a gente olhava tipo, meu, como é que estes gajos chegaram agora, já estão tipo a fazer este tipo de resultados, eles sabem algo que eu não sei, mas depois muita gente olhava tipo já, pá, o Zé está a fazer alguma trapaceria, só assim, sabes como é que é o português? Sim, Não sim, é? sim, sim. Sabes? Então, mas Não, foi, eu já ouvi isso de alguns consultores imobiliários. Ah, não, ele deve estar a fazer aqui alguma coisa de errado porque está a ter excelentes resultados. Há é aqui uma qualquer coisa, trafelice. ou é uma trafelice, ou ele sabe qualquer coisa que eu não sei. E às vezes o segredo é simplesmente fazer. Sim, e uma das coisas, eu primeiro era totalmente obcecado com os resultados, em ser o melhor. Que eu via o Uhum. ranking e eu queria estar em primeiro porque era a minha pancada. Yeah. Mas cada um tem a sua pancada e está tudo bem, não é? Eu queria ser o Uhum. melhor. Mas há quem quer só fazer o trabalho deles, está tudo bem. Ou seja, não há stress nenhum E diz-me uma relativamente a isso. coisa, antes de chegarmos à parte da performance, no início sentiste muita dificuldade, sei lá, tipo, porque é uma coisa que as pessoas têm medo, soam e não sei o quê, porque estão a fazer chamadas, estão a incomodar outras pessoas, eles ficam realmente receosos e custa estar a fazer aquelas chamadas, levam muito a peito, às vezes um não. Pois. Tu tiveste isso desde o início? Foi algo que conseguiste adaptar? Epá, eu acho que não, pá, sinceramente, porque eu, como era por telefone, eu tenho esse problema, se cá tinha no início, mais no vendas, venda direta, não por telefone, mas presencial. Porque calhar tinha mais isso. Ok. Ou porta a porta. Por exemplo, porta a porta eu tentei, pá, não era todo para mim. Mas por telefone, não sei, como não há aquela barreira, falar com alguém por telefone não me faz não fazia tanta espécie. E como eu, portanto, tive aquela experiência do call center, essa questão deixou de ser
pertinente porque a repetição, fiz tantas repetições, tantas vezes, falei com tantas pessoas que chega a um ponto que é só mais um e não faz diferença nenhuma. Exato. Isto é uma questão para quem tem esse problema de não quer importunar as pessoas, não sei o que é que estão a fazer, não quer estar agora a ligar. Isso no fundo é ou tu queres alcançar os teus sonhos ou não. Ou não, yeah. No fundo é um bocado isto. Se queres estar confortável, nem sais da cama, não é? É um bocado exato, exatamente, porque já sabes que és consultor imobiliário, tens que falar com pessoas, faz parte do trabalho, e isto é um jogo de números, é o que eu digo sempre aos meus alunos, isto é um jogo de números, quanto mais pessoas nós falarmos, maior a probabilidade de sucesso, não é? E também, quanto mais pessoas falarmos, melhor vamos ficando a fazer isso. Ou seja, menos pessoas vamos ter que falar também para podermos alcançar o mesmo sucesso que alcançámos antes no início. Portanto, a pessoa só tem a ganhar com isto, só tem a ganhar porque quanto mais repetições faz, melhor aprende, e quanto mais repetições faz, maior aumenta a probabilidade porque se está a expor ao sucesso. Ok, o sucesso depois é inevitável, o sucesso aí ter com essa pessoa, porque a pessoa está a fazer as coisas bem, não é? É como eu ir todos os dias ao ginásio e não ver resultados, não é? Ou seja, a não ser que esteja a fazer algo redondamente mal, mas se nós formos e tivermos intenção naquilo que fazemos e formos sempre procurar melhores maneiras e melhores práticas e encontrar pessoas que nos possam ajudar, eu não no final, vejo... um mês ou dois, já tens de ter alguns resultados, não é? Exatamente, e as pequenas vitórias que vamos tendo pelo caminho são aquilo que nos motivam para depois conseguirmos cobrar um bom cheque no final do ano ou no final do mês. E tu, tipo, nessa altura, vocês gravavam e estudavam as chamadas? Isso é algo que tu recomendas fazer hoje em dia? Eu recomendo. Eu, por acaso, na altura não fazia isso, porque era tanto volume e imagina, aquilo é quase carne para canhão. Eles não vão estar a rever chamadas um a um. Ouvem tipo uma ou outra durante o training, mas fica por aí. Mas eu recomendo vivamente para quem está a começar como consultor e quer melhorar o seu skill de técnica de telefone, sem dúvida alguma que ouvir as suas próprias chamadas e rever e perceber onde é que errou, porque eu acredito que não há sorte envolvida nisto, não é? Porque se não conseguiste a reunião e a pessoa estava altamente qualificada, houve, em alguma altura cometeste um erro, não é? E se tu conseguires identificar isso, mas não conseguires identificar, pede a alguém que já tem mais experiência que tu, que te possa rever a call e dizer, olha, foi aqui, disseste isto, podias ter ido desta maneira, ou podias ter ido por este caminho. E só esse simples facto, uma pequena ideia, pode melhorar a tua taxa de conversão. E essa taxa de conversão pode ser de uma primeira chamada para uma reunião, não é? De uma conversa para uma reunião, essa pequena taxa de conversão que fazes nesse pequeno passo do funil vai-se repercutir no final do funil, em vendas, não é? Porque parecendo que não, basta teres uma melhoria de 2% conta bastante no final do funil. Opa, eu tenho uma filosofia, por exemplo, como vocês sabem, a maioria dos meus clientes são consultores imobiliários. Apesar de eu agora estar a tentar mudar um bocadinho o meu posicionamento, mas até aqui, e acredito que a maior parte das pessoas que estão a ver isto, são consultores imobiliários. Opa, e há uma grande quebra em termos de funil de vendas entre a lead e a reunião. Ali perde-se muitas pessoas, ou seja, a taxa de conversão dessa etapa é muito baixa. E eu insisto bastante com os consultores imobiliários que devemos facilitar ao máximo essa etapa para que as leads consigam fluir de forma mais natural. Ou seja, em vez de nós tentarmos qualificar muito o cliente comprador nessa primeira etapa por telefone, se calhar vamos qualificá-lo mais presencialmente, porque nós olhamos para o mercado e vemos, opa, a maior parte das leads, a maior parte das vendas, aquilo fica travado ali. Não fica travado na segunda reunião, nem na primeira reunião. Fica travado naquela parte por telefone, percebes? Sim. A tua filosofia é igual ou achas que deve existir ali? Porque eu sei que deves apanhar muitos consultores imobiliários, clientes teus também, não é? Sim. Eu basicamente também só falo para consultores imobiliários, porque quando eu comecei este negócio, eu falava de chamadas a frio, mas era um bocado um conceito mais geral. Era porque eu venho o meu background é de software, de venda de software, ok, SaaS, um modelo americano de venda de software através de chamadas a frio, e eu comecei a falar um pouco nisto como um hobby,
mas quem vinha ter comigo para ouvir os meus workshops, eram um bocado mais generalistas, era mesmo os consultores imobiliários. Depois eu comecei a perceber, só falo para consultores imobiliários, mais vale eu perceber como é que funciona, qual é que é a realidade de um consultor imobiliário. Tanto que o ano passado terei 2 semanas de férias da minha atividade principal para me inscrever numa imobiliária e perceber a realidade de um consultor imobiliário que começa do zero, sem dinheiro, sem recursos, sem contactos, sem nada. Eu basicamente tentei fazer a engenharia reversa, o que é preciso ter sucesso nesse nível, para também poder ajudar melhor as pessoas que vêm ter comigo a pedir a minha ajuda, vá. E eu tive bastantes realizações durante esse tempo, foram 2 ou 3 semanas que pensei, ok, já comecei, o que é que eu faço? Ok, tenho um telefone, tenho contactos no meu telefone, vou ligar aos meus contactos, ok, já liguei a todos os que podia, não consegui nada, ok, está tudo bem. Próximo passo, não tenho mais contactos, o que é que eu posso fazer? Ok, tenho os fisgos, tenho outro tipo de abordagem, tenho porta a porta. Mas depois eu falei com um consultor imobiliário que me vendeu uma casa minha, que eu comprei para investimento. Foi ele também que me arranjou um negócio, tinha uma boa relação com ele. E eu perguntei, olha, tens aí contactos, eu preciso de números de telefone. Tens aí números de telefone? Ele, tenho aqui uma base que já não liga há tempos, tem 2 anos. Queres ligar? Liga, está aqui, 400 contactos. Eu comecei a ligar essa base porque não tinha mais ninguém com quem falar. Eu, basicamente, se eu não tenho nada para fazer agora, o melhor que eu posso fazer é prospecção. Não tenho reuniões para fazer, não tenho visitas para marcar, porque eu não tenho nada, não tenho nada feito no meu negócio, nada construído. Então vou começar a construir. E qual é que foi o meu primeiro tijolo na casa? Foi começar a ligar para as pessoas. Aquelas 400 pessoas, dei 2 voltas à lista. Liguei para todos, de cima a baixo. Aqueles que atenderam, atenderam. Que não atenderam, não atenderam. Aqueles que eram para fazer follow-up, fiz follow-up. Aqueles que marquei reunião. E depois, quando cheguei ao fim, dei uma volta e liguei para aqueles todos que não atenderam. E aqueles que precisavam de follow-up. E tive resultados bastante reveladores que chamadas a frio resultam. Eu em 400 chamadas, 460, o que é que foi, consegui gerar cerca de, se não me engano, 60 leads, e dessas 60 leads consegui 10 reuniões e 3 angariações assinadas, sendo que uma dessas angariações já fechou e eu vou receber 1.800 euros agora em breve. Eu sinceramente, eu não ia fazer o trabalho de consultor porque não tinha tempo mesmo, porque é muito burocrático e eu vi a realidade e realmente eu percebo porque é que as pessoas perdem e arranjam desculpas para não fazer chamadas, porque a parte de ir atrás do cliente, burocracia, contratos, documentos, é um pesadelo autêntico e não é para mim. Eu fiquei naquilo que eu era bom. Eu fiz este acordo com este consultor, eu disse, olha, eu marco da reunião, trago-te a angariação, e marco da reunião e consegues a angariação, porque foi ele também que foi à reunião, não fui eu só marquei a reunião. Traz a angariação e quando venderes, fazemos aqui uma referência, como as grandes maioria das consultoras imobiliárias têm, que é parte da referenciação, ganha uma parte da transação. E foi o que aconteceu. Então, tu dirias que és apologista, porque imagina, eu penso assim, quando tu estás a ligar, e se tu és consultor imobiliário, tu não vais conseguir vender um imóvel por telefone. Não. Portanto, o objetivo da chamada é uma reunião. Só tens um objetivo. Sim, desculpa, eu não respondi à tua pergunta. Há bocado tu perguntaste-me se as pessoas ficam muito paradas naquela fase. A chamada é só a ponte para a reunião. Ok? Uma chamada é apenas e só a ponte para nós conseguirmos agendar o face-to-face. Ok? E o que nós temos que fazer na chamada é apenas e só vender a reunião, não é vender a angariação, porque eu às vezes vejo alunos meus a cometerem o erro de falarem de comissões na primeira chamada, ou na segunda, ou por telefone, independentemente. Falarem de comissões por telefone, falarem de exclusividade por telefone, isso não interessa para nada. Isso é uma coisa que se vai falar na reunião, ok? E a única coisa que serve a chamada tem que ser concisa, to the point, e serve como uma ponte para a reunião, ok? E nós temos que só tocar nos pontos que são importantes, é vender a reunião, vender o valor que nós vamos agregar em reunirmos com o cliente, seja, chegarmos lá e darmos uma avaliação do imóvel, conhecemos a pessoa e a pessoa depois decide se faz ou não sentido, ou seja, é dar a possibilidade da pessoa ter ali a possibilidade de falar com um profissional
e depois ela decide se quer ou não trabalhar com vocês, mas ao menos vocês já conseguiram ter o pé na porta a expressão pé na porta, de estarem à frente do cliente e aumentar as vossas probabilidades de conseguir uma potencial angariação. É interessante, porque tu vens de uma área fora do mercado imobiliário e acabas de pensar como eu, que também, sendo sincero, também nunca trabalhei como consultor imobiliário, sempre trabalhei com eles, mas não a fazer aquilo que eles fazem. Mas sempre fui apologista de, opa, tu ligas só com o objetivo de marcar a reunião, porque é esse o objetivo de uma primeira chamada. E mais nada. Qualificação, opa, qualificas depois, porque a Sim. maior parte das leads, eu monto o funil, a maior parte perde-se aqui. E assim, é aquilo que tu falaste há pouco e tocaste nisso, que é, nós temos que conseguir estabelecer prioridades. Para um consultor imobiliário, é a escritura, é o mais importante. Antes disso, é um CPCB, é um CMI. E antes disso, é as reuniões e as chamadas. E só depois é que entra a parte do marketing. E o pessoal esquece muito disso. O pessoal Exato. fica, tu não tens noção, João. O pessoal fica tipo horas a tentar fazer uma publicação perfeita para o Facebook e para o Instagram, em vez de passar horas a ligar, percebes? Exato, exatamente. Sendo leads do inbound ou outbound, não interessa. O trabalho que eles têm de estar a fazer é ligar, porque é um dos trabalhos mais importantes que podem fazer. Ou então delegam essa parte para outra pessoa, não é? Que há alguns consultores que têm uma collar também, não é? Sim, eu chamo-lhe ISA, que é Inside Sales Assistant, em inglês. É um assistente comercial, basicamente. Mas eu queria tocar aí num ponto que tu disseste, que foi a questão de a pessoa, quando entra no mercado imobiliário, começar a pensar, tenho aqui dinheiro, vou entrar no mercado imobiliário, despedi-me o meu emprego, mas tenho aqui ou fui despedido e recebi ali um bónus de Yeah. despedimento, como é em Portugal, e vou entrar aqui no mercado imobiliário. E começa logo a pensar, vou criar aqui uma página, vou fazer aqui um Instagram, não sei o quê. E eu acredito que as pessoas estão tipo a começar pelo final, não é? Começar a casa pelo telhado. Ou então estão a sentar fundações em areia, porque se a pessoa quer começar um negócio, tem que começar um negócio o mais lean possível, o mais magro possível em português. Que significa qual é que é a melhor maneira de eu estar à frente de potenciais clientes que me vão dar a casa para angariar com os menores recursos possíveis. Ou é porta a porta ou por telefone. E é simplesmente nós só temos que gastar o nosso tempo, horas do nosso tempo. E temos uma ferramenta que chama-se o telefone, e nós vamos começar com os nossos contactos os chips, que é como eles chamam, os contactos diretos, e começamos por aí. Só depois, quando nós conseguimos então a nossa primeira angariação e vendemos então eventualmente essa casa e conseguimos a nossa comissão, é que começamos a pensar, olha, se calhar agora vou começar a alocar alguma parte deste orçamento e investir num negócio futuro. Vou começar a investir se calhar numa página no Instagram, vou contratar um designer para me fazer aqui uns posts, ou o que for, eu aí já não estou muito por dentro. Mas acredito que o skill, se há um skill de fundação, é o skill de vendas, que depois traduz-se em chamadas telefónicas, que é a técnica telefónica de marcar reuniões, saber o que dizer e fazer as reuniões também, saber converter os contactos em contratos. E é engraçado que entre contactos e contratos só há uma letra que faz a diferença, que é o R. E o R significa relationship, relacionamento. Ou seja, vocês para transformarem um contacto num contrato, vocês têm que falar com a pessoa cara a cara inevitavelmente. Portanto, pensem nisto como a chamada é a ponte para vocês conseguirem estar frente a frente da pessoa. Ou então vão frente a frente, porta a porta também. Mas a questão do porta a porta é que a nível de retorno é muito mais baixo porque o esforço é muito maior, não é? E não temos horas no dia para estar ali a bater a 100 portas, imagina. Sim. Perdem muito mais tempo para fazer o topo do funil, digamos assim, para conseguir aqueles números, enquanto que tu estás no telefone e estás ali sempre a dar. E tem outra coisa que é uma vantagem muito boa, que é quando tu fazes por telefone, se fizeres assim com os fones destes, tu podes estar com o CRM à tua frente e anotar a conversa que tu tiveste com aquela pessoa para, se for necessário, um follow-up, ou se uns dias mais à frente ela te liga de volta, Sim. metes no teu CRM e consegues ver o que é que falaste, porque lá está. Eu acho que isto difere um bocadinho daquele trabalho que tu fazias da Vodafone, porque aqui
o ciclo de compra, da jornada de compra é muito mais lento que é o Sim, imobiliário. e aquilo era venda direta, era produtos E de venda aquilo direta. era, exatamente, então acho que difere por aí, no sentido que eles precisam de registar no CRM, vai Tudo, ajudar sim, sim. bastante, porque tu podes estar a falar hoje com uma pessoa, e se tu estiveres a falar, como tu disseste, 100 pessoas por dia, 10 pessoas por dia, 20 pessoas por dia, tu daqui a 2 ou 3 dias já não te lembras o que é que disseste. E depois, é chato quando a pessoa, é como tu falaste, é preciso relacionamento. A pessoa volta-te a ligar porque ficou algo em aberto e tu já nem te lembras, já nem sabes que pessoa é que é. Sim, E isso aí, depois, eu acho, ou seja, que qualquer comercial que se preze tem que saber organizar informação. Eu, por acaso, isso aí é quase um dado, mas se calhar aparentemente há pessoas que não não, é, não é, não, João. pois, eu tenho a impressão errada. Ok. O pessoal não utiliza CRM, a maior parte Não utiliza sei como, Excel. estou sincero, como é que conseguem É, ter sucesso e é, se usar CRM. a Faz-me maior confusão. parte utiliza Excel. Uf, Opa, mas já é melhor que nada, já é atenção. melhor que nada, mas mesmo assim para organizar a informação, opa, é o que eu estou sempre a dizer, vão para um Trello, aquilo é gratuito, não pagam nada e colocam lá Nem por vais etapa muito do funil. longe. Vais ao HubSpot, também é gratuito. Yeah, O yeah. HubSpot é o que eu uso para mim, para o meu negócio. Portanto, o HubSpot é grátis. Podes lá pôr tipo os, os estágios do deal, se quiseres, e tens lá tipo tarefas e alertas que queres pôr. Ou então, se fores da KW, a KW tem se calhar o CRM mais potente que existe no mercado imobiliário, que é o Command. Portanto, Está fixe, está fixe. Eles agora até, parece, já têm integração com um Zapier ou Zapier, ou como é que eles isso eu não sei. Eu não uso, mas eu lembro-me quando por acaso, aquela experiência que eu fiz no ano passado foi na KW, por acaso. Foi mesmo por mero acaso. E eu vi aquele CRM e é muito potente, porque eu estou habituado a trabalhar com soluções de software, das empresas de software que têm muito dinheiro para investir em ferramentas. E as ferramentas que eu utilizo, por exemplo, o Outreach, o Sales Engagement, ou seja, são tools mesmo muito avançadas para enviar e-mails, chamadas, fazer sequências, ou seja, é muito avançado, né? Mas eu entendo que as imobiliárias não têm este tipo né, de orçamento para investir neste tipo de ferramentas, é normal. Mas das que mais se assemelha ao que eu vi da minha experiência de business development é realmente o comando da KW, porque tem também tudo isso. Consegues criar sequências, consegues pôr os alertas. Nos alertas, um CRM tem que ter alertas, né? Mas de qualquer das maneiras é muito similar. Portanto, acho interessante. Eu É. acho que a maioria dos consultores, e meto aqui esta nota, acho que não usa nem 10% daquilo. Sim, depois também tem isso, não é? A ferramenta é boa se a utilizar, se não a utilizar Exato. deixa de fazer sentido. Pá, nós estamos aqui a falar em off e eu acho que muitas pessoas não sabem, eu falo aqui de marketing, mas eu tento trazer bastante aqui esta parte de vendas, as pessoas não sabem. Nas reuniões eu digo às pessoas como é que eu cresci, como é que eu cheguei. Em termos de faturação, quem chega aqui de paraquedas, se calhar chega ao meu perfil e pensa assim, bem, ele cresceu porque ele criou uma marca pessoal e foi ganhando seguidores e agora vende de forma mais passiva. Digamos assim, as pessoas vêm ter comigo. E foi exatamente o oposto, como eu estava a falar contigo em off. Eu fiz chamadas frias, eu fui aos estabelecimentos para vender serviços de marketing. Quando comecei a ganhar algum dinheiro, eu comecei então a investir em anúncios e aí sim, pá, para mim, em termos de mindset, mudou muito, percebes? Porque eu lidava muito mal com a rejeição, então para mim o simples facto de eu estar a receber leads mudou qualquer coisa aqui na minha cabeça que, opá, eu pelo menos, eu estou a prestar, eu estou a dar um atendimento àquela pessoa. Ou seja, ela deixou lá os dados naquele formulário, Uhum. e eu estou a fazer o meu papel. Se eu não ligasse, eu estaria a prestar um mau serviço. Então, o simples facto de eu investir em anúncios mudou o meu mindset. E o que é que eu fazia? Pá, recebia para aí 10, 20 leads todos os dias. E o meu trabalho era esse. Era ligar às leads e colocar no CRM. Ligar às leads e colocar a informação no CRM. Eu cresci assim. Depois, a E partir fazias daí... follow-up, certo? E fazia follow-up, claro. Porque nem todas as leads convertem na primeira chamada. Exatamente, Ou a grande exatamente. maioria. Eu tinha tipo 10, 20% das leads que valia a pena acompanhar.
que eram clientes interessantes, percebes? E consegui crescer assim. Depois, eu acredito que existem formas mais eficientes, começas a delegar, começas a criar uma marca, uma reputação, para tentar ter mais qualidade naqueles contactos. Pá, mas para quem está a começar, comecem pelo que é mais importante, e o que é mais importante é vendas. E eu acho que muitos consultores imobiliários também não têm noção disso, porque vêm de um emprego por conta de outrem. E Sim. nunca trabalharam com performance, nunca trabalharam com vendas, nunca foram empreendedores, digamos assim. Nunca utilizar o skill de vendas para cumprir Yeah. objetivos? Ou... E como tu és inundado de gurus do marketing a dizer cria conteúdo, é o que eles começam a fazer. Ou seja, em vez de pegar nos contactos e falar com as pessoas, Sim. porque lá está, as vendas vêm do relacionamento. O marketing é bom no sentido de topo do funil. Uhum. Consegues escalar, consegues ter muita gente no teu topo do funil. Sim. Mas tu não consegues fazer uma venda, estamos a falar de ticket alto, que é do imobiliário, mas serve para outras coisas, serve para outras coisas também. Não consegues fazer pelo Facebook, pela internet. Tem de ser cara a cara. E as pessoas esquecem-se disso. E não ligam. Eu acho que não ligam também com um bocadinho de fugir da dor. O que é que tu achas? Sim. Pelos teus alunos, o que é que te parece? Também acho que sim. Acho que muita gente tem relutância em ligar porque tem medo da rejeição. Tem medo de ouvir um não. Percebes? E aqueles que têm mais sucesso no imobiliário, especialmente, são aqueles que ou trabalharam em call center no passado ou tiveram alguma experiência assim. Porque no call center, o medo da rejeição, no primeiro mês já está escalejado. Acredita em mim. 6 chamadas por dia. Pois, exato. Ou seja, e só ouves não, não é? A maioria é tudo não, praticamente. Portanto, se convertes 10% é muito. Então, imagina a quantidade de nãos que ouves. Portanto, isso passa-te ao lado, já nem ficas com essa questão. Mas consigo entender que uma pessoa que venha de um trabalho assim, normal, que tenha ido para isto do imobiliário, mais numa de amigos que influenciaram, etc., que nunca tenha tido um trabalho comercial, eu entendo que as pessoas têm um bocado de medo de ligar. Mas a verdade é que quando esse medo os confronta, o medo está a dizer aquilo que eles têm mesmo que fazer, que é trabalhar esse skill, ok? É passar essa primeira barreira de começar a ligar. E não é fazer posts no Canva, não é estar no Canva e perder ali 2 horas a fazer uma merdita bonita, peço desculpa, para pôr no Instagram para depois não gerar nada. Porque é aquilo que estamos a falar há bocado. Se há uma única coisa que, para seres bem sucedido no imobiliário, agora estou a falar pelos consultores, se queres fazer 100 mil euros ou mais por ano de faturação imobiliária, só há uma única coisa que tens de fazer. Uma coisa. Teres 10 conversas todos os dias. Se tiveres 10 conversas todos os dias, garanto que vais chegar a esse nível de faturação. É quase impossível não conseguires. Agora, são 10 conversas todos os dias, já tens um objetivo diário, não é? Como ir ao ginásio. Mas convém ser intencional. Não é só ouviste este podcast, vou só fazer as conversas por dia e não vou registrar nada, vou só ligar e as coisas vão acontecer. Isto não é assim que funciona. Ou seja, vais ter 10 conversas por dia, mas vais ser intencional. Vais ter um guião de alta conversão. Vais saber que lhes é que vais ligar. Que tipo de guião eu vou adaptar para abrir diferentes tipos de conversas? Como é que eu ligo para um FISB? Como é que eu ligo para uma base de dados antiga? Como é que eu ligo para uma lead de marketing, por exemplo? Ou seja, tudo isto conta. Como é que eu faço um follow-up? Um follow-up também tem técnica, não é? Como é que eu consigo fechar um cliente para uma reunião e tirando da pressão vendedora do lado dele? Ou seja, e como é que eu tenho um CRM para registrar tudo muito bem, não é? Portanto, isto tudo conta, não é só ligar de fazer 10 conversas, mas se tiveres 10 conversas de forma intencional e com aquilo que eu te expliquei e procurar formas de melhorares, é impossível não seres bem sucedido. É impossível. Pois, é como tu falaste, se tu fores a um ginásio, tens trabalhar os músculos da forma correta, os exercícios, número de repetições, número de séries, tens de te alimentar bem, tens de descansar bem, portanto, mas pelo menos o mínimo precisas, e o que estás a dizer, o mínimo pelo menos um CRM e 10 chamadas, não é? E não para começar a trabalhar a partir daí, não é? Não consegues ter 10 conversas por dia, não é? Pois. Acho que não é impossível ter 10 conversas por dia. Ou seja, se tu ligares para 50 contactos, 50 não, mas 30 contactos, há muitos que não te vão atender.
não é? Um em cada 3 é capaz de atender. Exato, mas vais ter pelo menos 10 conversas por dia. É bem provável que 1 em cada 3, não é? 10 conversas por dia, no mínimo, consegues ter. Depois é criar o teu próprio funil. Quantos contactos é que eu faço? Quantas chamadas? Quantas pessoas, ou seja, chamadas, ou seja, dials, ou seja, quantas chamadas faço? Atendo ou não atendo, independentemente. Quantas pessoas eu consegui chegar à fala? Tem que ser pelo menos Ok. 10, não é? Dessas 10, quantas é que são leads que eu gerei? Não é? Consegui o e-mail e estou a gerar, vou acompanhar e vou fazer follow-up no futuro. E quantas dessas é que eu consegui agendar realmente uma reunião? Não é? Isto depois Perfeito. é criar um funil. Depois tu é só, depois é só subtraís uma pela outra, dividir uma pela outra para teres a tua taxa de conversão, a tua percentagem. Yeah. E se calhar tentar melhorar etapa a etapa. E exatamente, cada etapa também tem a sua própria arte e aquilo que tens que aprender mais sobre isso. Exatamente. Mesmo até, por exemplo, em termos de trabalho de marketing que eu faço, às vezes eu consigo colocar, enviar, sabes aqueles códigos SMS de validação do número do telefone? Sim. Isso já faz com que tu, foi aquela etapa que tu falaste de número de chamadas feitas e número de realmente pessoas que atenderam ou que conseguiste falar, faz melhorar essa conversão. Sim, Porquê? Porque são números verdadeiros, que às vezes do marketing o pessoal tem muitos números falsos, pois é. propositais, ou às vezes até mesmo a questão do engano. Então o simples facto de eu Não tinha acrescentar pensado nisso, pois é. Isso é muito uma, interessante. uma validação, já Uhum. dá para a cabeça do consultor ou de alguém que vai atender, sabe, olha, este número é real porque ele recebeu um SMS e caiu o SMS, ou seja, se não atender, pá, volta a ligar Volta a depois, porque ligar. é um número real. Claro, encarece o custo por lead, porque é mais uma etapa que tu estás a acrescentar aqui na parte dos anúncios e na De LP, acordo, mas pronto. aumenta também a tua a qualidade daquilo que te aparece. Quem Ou seja, preenche teve de ir ao telemóvel, validar o isso, número. É. ou seja, para além de aumentar a qualidade, também e não vais perder tempo a ligar para números que não funcionam, ou seja, também estás a ganhar aí, não é? Uhum, No fundo. exatamente. Ganhas tempo. Ganhas tempo, que é o ativo mais importante nesta vida, não é? É. Portanto, E em termos de agências imobiliárias, muitas das vezes o que é que acontecia? Eu trabalhava, o meu cliente era a agência. uhum, Pá, e os consultores diziam, pá, eles nem sequer atendem, ou os números estão errados. Eu colocando essa etapa, essa validação por SMS, pá, temos a certeza que pelo menos os números colocados lá são números reais e que receberam um SMS do outro lado e sim. colocaram. Estão a criar bases de dados de Não, qualidade. é, Não estão a encher a base de dados com porcaria. sim. Mas é como tu disseste, pá, indo etapa a etapa, tentando melhorar, sabendo que, opá, eu acho que tem de haver um objetivo e as pessoas têm de saber qual é o objetivo da minha chamada. Se é obter um e-mail ou teres um objetivo principal que é a reunião, mas se não conseguires, pelo menos, olha, sacar o e-mail. Uhum. Um bocadinho por aí. Achas que, deixa-me ver aqui, eu tinha algumas perguntas. Força. Como é que tu vês? Eu vou perguntar e eu vou responder aqui deste lado, que agora acabei por me lembrar, Uhum. que é engraçado que mesmo o pessoal do marketing, isto está a acontecer no Brasil, eles já estão a fazer a prospecção a frio à lista de e-mails que eles têm. Não Ah, sei se, mesmo a nível de lançamentos, não fazia eles, ideia. eles agora já estão, pronto, com o amadurecimento do mercado, já estão a pegar no telefone e ter uma pessoa, uma equipa de vendas especialista só para ligar aqueles contactos que foram gerados. Portanto, eles fazem aqueles lançamentos, maioritariamente infoprodutos, Uhum. e depois o pessoal foi até à página de vendas e não converteu. Eles agora já têm uma pessoa que já estão a entrar por esse campo. Portanto, mesmo dentro aqui do marketing, eles também fazem essa prospecção ativa de clientes. Não é só. Porque eu recebo algumas pessoas que vêm ter comigo que querem o mais fácil. E o mais fácil é eu sento-me na cadeira e as pessoas que vêm falar comigo, eu não vou atrás delas. Isso não acontece. Não acontece. Ou se tu tiveres muitos anos de mercado, fazes uma referência, Isso é diferente. Mas é para quem diferente. começa, não é? Não dá. Não pode esperar isso, até porque o mercado de imobiliário está hiper competitivo. Yeah. É uma loucura mesmo.
seja, eu, pelo menos a experiência que eu tive, eu notava isso. Ou seja, o mercado está tão competitivo. Se for preciso, tu marcas uma reunião para aquela tarde e a pessoa vai dizer que não, estás a chegar à reunião, vai dizer que não, porque se for preciso, ela não te vai dizer porquê, mas se calhar falou com outra pessoa entretanto. Pois é. Isto é muito comum. As pessoas não sabem, mas é muito comum. Uhum. Portanto, o mercado está hiper competitivo hoje em dia. A pessoa tem que ter um grande volume, eu gosto de dizer, por cada uma angariação que queres fechar, tem 10 contactos na calha. Né? Com menos, tens sempre um ali no... Se aquele falhar, tens outro para substituir. Estás a perceber? Uhum. E garantes sempre o teu mês. Como é que vês o futuro das vendas? Achas que vai mudar alguma coisa? Achas que vai se manter? Achas que isto da parte da inteligência artificial, quando eles colocarem isto com voz, será que vão começar a substituir? Diz-me Não aí. faço ideia. Sou sincero, não sei mesmo, não faço ideia. Eu quando vi aquilo do Um dia chat de cada vez. GPT, Sim. eu vi, opa, isto no atendimento ao cliente, eles vão substituir aquele pessoal todo que está lá no telefone. Sim. Sim. Porque opa, já há algum atendimento que é by the book. É Sim. de género, falas para a pessoa, ela responde, vês que é uma resposta pré-feita, mas isso já a máquina consegue fazer, não é? Neste momento por texto, mas eles rapidamente implementam ali um sistema de áudio, onde em vez de estarem a dizer para chamadas marco 1, para vendas Uhum. marco 2, não, já é o bot a falar, mas a falar de uma maneira muito mais humanizada, não é? Pois, eu sei. Eu sinceramente eu não faço ideia, mas há certas coisas que é difícil substituir. É difícil substituir o contacto humano quando vais a uma reunião presencial, não é? Exato. Esse é um exemplo. Se calhar eles conseguem, o chat GPT 50 consegue marcar reuniões por telefone, se calhar a parte de chamada a frio não é tão relevante. Não sei, sou sincero, não faço ideia. Sei que para chegar lá ia demorar muito tempo. Isto não é uma coisa de um dia para o outro. Mas sinceramente não tenho opinião a dar sobre isso. É interessante ver o que aí vem, mas não estou muito familiarizado, sou sincero. Outra pergunta que eu tinha aqui, como é que tu te mantens atualizado? Tu costumas estudar, praticar, ler formações? Sim. Eu aprendi isto tudo sobre vendas, sobre negócios e gerir equipas. Eu não aprendi isto na faculdade, nem em lado nenhum. Foi mesmo de forma autónoma ir procurar conhecimento. Eu lembro-me, estava a pensar nisto ontem. Onde é que eu tive uma primeira referência de vendas em Portugal? Foi quando eu pesquisei no Google treinador de vendas Portugal. Porque eu tinha grandes referências, era no estrangeiro. Era referências como o Grant Cardone, que ouvia os audiobooks, o 10X Rule, basicamente quase que mudou a minha vida, porque aquilo é um livro motivacional brutal, porque mete a pessoa a pensar em grande e a pensar em possibilidades, não é? E depois também ouvi os livros todos dele, ou seja, tenho outras referências também no estrangeiro, por exemplo, Chris Voss a nível de negociação, por exemplo, que é aquele antigo agente da FBI, negociador de reféns, que escreveu um livro muito fixe, que é o Never Split the Difference. Foi também uma das referências, porque eu tentei perceber como é que eu conseguia melhorar o meu skill de vendas, e eu comecei nisto porque eu queria melhorar os meus resultados no call center, queria ter bons resultados, ou seja, queria ser sempre o melhor. Então eu ia sempre investigando na net como é que eu fazia isso. Depois havia um livro que era o livro de sobrevivência dos closers, era tipo só closers diferentes para experimentar em diferentes tipos de cenários, por exemplo, de audiobook. Muitas delas já estão desatualizadas, mas cheguei a utilizá-las a medir no metro, a ouvir o audiobook e ouvir os audiobooks em repeat. Como andava muito de metro, aproveitava, ou de carro, e aproveitava para ouvir esse conhecimento. E depois pesquisei em Portugal, vi o Paulo Vilhena, comecei a assistir todas as palestras dele, que ele fazia antes. Ele fazia também de vendas, fazia negociação, fazia finanças pessoais, fazia tudo e mais alguma coisa. Ele agora só está especializado mesmo para empresários, mas no início também aprendi bastante com ele. Comprei o livro dele, do Livro Secreto das Vendas, também me ajudou imenso. Ou seja, eu fui sempre aprendendo com pessoas que já estavam onde eu queria estar e foi assim.
E depois ia sempre, mas também não é só aprender, também tens que aplicar, também tens que ter o teu playground onde tu podes testar esse material novo que vais aprendendo para perceberes e teres as tuas próprias realizações, como é que aquilo funciona contigo, não é? Se eu tivesses de dar alguma percentagem de género fazer e estudar, colocar em prática e estudar, quanto é que darias? Sei lá, pode parecer loucura, mas Tem calhar, uma turma que só estuda e não coloca nada em pois, prática. eu acredito que 90% a praticar, 10% a estudar, não sei. Yeah, eu Posso também. estar errado, não sei. Eu estava a pensar 80-20, Ou mas 80-20 yeah. também, faz sentido. Até aquela lei de Pareto, né? 80-20. Pode ser, faz sentido, sim. Mas eu acredito que a melhor maneira de implementares o que é que seja, primeiro é com rapidez. Primeiro de tudo. Aprendes, implementas logo. Rapidez de implementação. A segunda é não ter medo de errar. O que muitas das pessoas têm é aprende uma coisa, mas tem tanto medo de errar que nem sequer tenta aplicar. Yeah, Não é? é verdade. E isso também é bastante comum. E eu simplesmente tento, ou seja, eu primeiro crio o compromisso de atingir o objetivo e eu sei que até lá chegar o caminho vai-me dar as respostas que eu preciso. E faz sentido o que eu estou a dizer? Faz, claro. Tudo o que falaste, pá, faz super sentido. Acho que o pessoal tem de aprender, é importante, porque nós temos de melhorar, não basta só fazer sem sequer pensar. Opa, É. pelo menos aqueles 10-20% tens de pensar um bocadinho de género, como é que eu posso melhorar isto, olhar para as minhas métricas e fazer otimizações. Ouvir as minhas Pronto. chamadas, ouvir como é que eu estou a falar, por Mas exemplo. também não pode estar só no estudar. Há muitas pessoas assim, porque Sim. é uma falácia, não é? Tipo, eles pensam que estão a evoluir por estar mais cursos, mais formações, mais livros e depois estão sempre no mesmo porque não colocam em prática. É aquilo que tu disseste, pá, implementar rápido. Tu vês um livro, ok, se tu implementares uma coisa, já valeu a pena aquele livro. Agora, se Pois não já, implementares nada, pá, é porque, igual. porque ao implementar estás a tirar lições, seja de sucesso ou de falhanço. Tens Uhum, lições either way, uma forma ou de outra. uhum, Portanto, implementa logo, porque vais logo aprender qualquer coisa. Porque só reteres informação e não implementares não serve de nada. Mas valia nem teres estado ali sentado a pagar não sei, milhares de euros numa formação. é, A verdade é essa. Estavas melhor com o dinheiro parado, o dinheiro guardado. uhum, Eu gosto de ser muito prático nas coisas. Eu, por exemplo, quando eu estava o ano passado, quando eu fui fazer esta experiência de imobiliário, eu não fazia ideia o que é que estava a fazer, o que é que havia de dizer. Sabia uma coisa, sabia que tinha técnica de telefone, mas se calhar estava a dizer baboseiras ao início, mas eu soube que aquilo, com o tempo eu ia começar a afinar o guião. E é tanto que eu criei o próprio guião, à medida que fui fazendo. É como ouvi esta expressão de um grande consultor da KW, Gustavo Souza, acho que é assim que se chama, que ele disse, uma vez foi dar uma palestra naquela agência, ele dizia que ele cria o guião como se fosse um músico a compor uma música, vai fazendo e vai compondo o seu próprio guião. Eu achei essa analogia genial porque é exatamente isso que eu fiz durante aquelas 2 semanas, fui ligando, fui afinando para perceber fui afinando pequenas coisas, até que criei um guião que consigo tocar em todos os pontos que tenho que tocar, perceber se a pessoa tem uma necessidade imobiliária imediata daqui a 3 meses, se tem uma necessidade imobiliária de 6 a 1 ano ou mais, ou então se pedir uma referência se conhece alguém que tinha comentado que tem um imóvel para vender ou não. E é só isto eu em 1 minuto consigo determinar se a chamada faz sentido continuar ou se não faz. E passo para a próxima logo a seguir. E aproveito o momentum que vou criando à medida que vou falando com os clientes. Porque o que acontece muito, ainda hoje estava a falar com uma aluna da mentoria, exatamente sobre isso. Porque as pessoas quebram o ritmo. Aqui nas chamadas, na prospecção, a pessoa tem que ganhar ritmo. Tem que começar 1, 2, 3, 4, 5 chamadas, tem que estar sempre a bombar, não pode pois é. parar. Tenta tirar as notas o máximo que conseguir, ok? Durante a chamada, ou 30 segundos depois da chamada, mas tem que estar logo na próxima, para criar um momentum. Uhum. E isso ajuda imenso como é que a nossa disposição, estamos mais bem dispostos, passado 2 ou 3 chamadas, por exemplo. Uhum. Quanto mais não nos ouvirmos, eu pelo menos eu motivo-me a ouvir nãos, porquê? Porque sei que atrás de um não está um sim, e eu não sei quando é que esse sim vai acontecer, portanto estou motivado para a próxima call, Uhum.
e passa um pouco por aí. Não sei se isto faz Eu, sentido. eu nunca tinha pensado nisso, mas agora tu, ao falares, eu reparei que realmente eu era assim também, quando eu fazia as chamadas a frio. Pá, a partir da terceira tu parece que já aquela pressão que tu tinhas Yeah. já começou. Isso acontece um bocado também com o exercício físico. Opá, não É te a mesma apetece coisa. sair de casa e depois chegas lá, estás a bombar e tens de aproveitar aquele momento. Foi aquilo que tu falaste. Os atletas também não podem parar e, não é? O pessoal das maratonas não vai ficar ali 5 minutos parado. Agora vou descansar aqui um bocadinho. Pá, é dar-lhe, porque tu começas e depois, não sei, acontecia isso comigo. Tu que tens mais experiência, diz-me. Parece que havia momentos em que tudo corre bem. Pois Aquilo é. vai, começa, as pessoas começam Encarrilar todas. e parece cinza É, atrás de cinza, é uma coisa, parece magia. Mas é, não, estás em flow, basicamente. pois é verdade. Achas que ficou mais alguma coisa para nós abordarmos aqui? Estás-te a lembrar assim de algo? Não, não sei. O que é que achas que é relevante para a audiência saber? Assim, Pá, eu, em termos daqui das minhas perguntas, já arrumei com tudo. Se ok. tiveres alguma mensagem, não se esqueçam, sigam então o João no Instagram. Pá, eu já perdi, desculpa lá, João, já perdi o teu Não faz arroba mal, outra faz vez. mal. É Eh, joão.salescoach no Instagram. Se quiserem seguir, vou lá pondo Exatamente. conteúdos sobre Eu, isto. eu também vou deixar aqui o link cá em baixo, portanto, está aqui na descrição do YouTube, para vocês acompanharem o João. Acho que devem fazer. Tens algum programa aberto que costumas fazer com lançamentos, João? Sim, eu normalmente costumo fazer um webinar uma vez por mês. Eu Ok. tento, depende também de quanto trabalho é que eu tenho para fazer, mas tento sempre servir a minha audiência, pelo menos uma vez por mês, com conteúdo gratuito através do webinar. E sobre este tema, sobre o que tivemos a falar aqui, mas só com um bocado de ir mais ao detalhe. E depois também tenho um programa que é a Academia e a Mentoria, para quem quer uma coisa mais personalizada e quer o meu input na sua prospeção, eu posso sempre ajudar também nesse aspecto. E basicamente é o que eu faço, é como eu ajudo os meus clientes, é mesmo coisas, é prático, ou seja, tudo como eu ajudo os clientes a terem mais reuniões e dessas reuniões depois obterem as angariações, é tudo muito prático, não é? Uhum. Eu próprio, se for preciso, ligo para a base do cliente para a pessoa ver como é que se faz, depois a pessoa interioriza, depois liga o cliente e eu ouço como é que ele faz ou como ela faz e depois ouço as chamadas se for preciso. As chamadas depois são gravadas, revemos os dois, dou feedback imediato, ou seja, tudo isto faz parte do como eu ajudo as pessoas a terem melhores resultados, porque se tivermos uma pessoa a ver ou ouvir aquilo que nós estamos a fazer de uma perspectiva diferente, nós estamos tão embrenhados naquilo que estamos a fazer que não conseguimos ver aqueles pequenos detalhes. E se tiver uma pessoa que está a ver por fora, acaba por facilitar a vossa vida e os pequenos detalhes às vezes pode significar conseguir uma reunião ou não. Depois a gente aqui em off tem de falar, porque eu acho que tem alguns clientes que seria muito interessante, porque, pronto, eu faço todo o trabalho até ao momento em que se gera a lead, e Uhum. fazemos também algum trabalho de tipo de follow-up automático, com remarketing, E etc. eu acho isso fantástico, isso é, Mas isso é eu não ótimo. tenho expertise depois de chegar a lead ao cliente. Opá, sinceramente, não tenho conhecimento, não tenho experiência para Ah, estar a dizer como é que ele lá depois há de abordar ou de não. trabalhar ali, ok, ok. Exato. E depois a gente fala aqui melhor Sim, então em off. sim, sim. Pronto. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Nós vemos-nos na próxima sexta-feira às 4 horas. Grande Muito, abraço. muito Obrigado. obrigado, Bruno. Obrigado, João.